Eu não deveria estar contando isso, mas já que é uma história que nunca foi contada, vou falar do jeito que ouvi e do jeito que vivi. No sertão, certas coisas não gostam de ser lembradas. Eu estava lavando um balde de alumínio no quintal quando percebi que o silêncio estava errado. Era madrugada. O tipo de madrugada que parece que o mundo inteiro parou de respirar. Nem grilo cantava. E no sertão, isso é estranho. Minha avó sempre dizia que, quando até os insetos se calam, é porque alguma coisa está andando. Eu morava numa casinha de barro, na divisa de duas cidades pequenas do interior do Nordeste. Terra seca, mandacaru alto, estrada de barro vermelho e noites tão escuras que o céu parecia engolir tudo. Naquela época, eu tinha uns 14 anos. Meu pai trabalhava no roçado e minha mãe fazia farinha numa casa de forno ali perto. A gente dormia cedo, porque não tinha muito o que fazer depois que o sol ia embora. Mas naquela noite, eu acordei com um barulho estranho. Não era cachorro, não era gente. Era uma coisa no meio, tipo uma respiração pesada, arranhando o chão. No começo, pensei que fosse algum animal grande passando no quintal. Peguei a lamparina e fui olhar pela fresta da porta. E foi aí que eu vi. Primeiro pensei que fosse um homem. Ele estava agachado perto do galinheiro. Só que o corpo dele era todo torto. As costas altas, como se os ossos tivessem crescido errado. Os braços compridos demais, quase tocando o chão. E ele estava cheirando o ar, como bicho. O vento virou e trouxe o cheiro até mim. Um cheiro podre. Mistura de sangue velho e bicho morto. Foi quando ele levantou a cabeça. Eu vi os olhos. Brilhavam amarelo no escuro. Meu corpo inteiro travou. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Então ele começou a mudar. Foi ali que eu entendi por que os velhos do sertão falavam que lobisomem não vira bicho de uma vez. A coisa começou a estalar. Primeiro os dedos. Um estalo seco, como galho quebrando. Depois os braços. Eu vi o braço dele se esticar e torcer de um jeito impossível. A pele parecia rasgar por dentro enquanto pelos grossos nasciam. Ele começou a gemer. Um gemido rouco que parecia dor e raiva misturados. A boca se abriu. Os dentes cresceram um por um. Eu juro que ouvi. Crac, crac, crac. A mandíbula dele se alongou até virar um focinho. A lamparina caiu da minha mão. Quando levantei de novo a cabeça, já não era homem. Era alto. Muito mais alto do que qualquer cachorro. As patas dianteiras eram largas, com unhas longas como faca. Mas o pior mesmo, era que ele andava meio ereto, como gente. Ele começou a rodear o galinheiro devagar. As galinhas estavam quietas, nem se mexiam, como se também estivessem com medo de fazer barulho. Então ele parou. Parou completamente e virou a cabeça na direção da casa. Eu senti o olhar dele atravessar a parede de barro, como se soubesse que eu estava ali. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ele ia ouvir. Então veio o uivo. Não era uivo de lobo. Era pior. No interior do Nordeste, muita gente ainda fala dessas coisas como quem fala de algo que realmente aconteceu. Não é tratado como lenda de livro. É contado em varanda, em fogão a lenha, em estrada de terra, quase sempre em voz baixa. O que vou te contar são relatos inspirados em histórias que moradores de regiões do sertão dizem ter vivido. 1. O que corria no telhado da casa de taipa? Um senhor de idade de um povoado no sertão contou algo que jurou nunca ter entendido. Ele disse que isso aconteceu quando ele era menino, lá pelos anos 1940. A casa da família era de taipa, telhado de palha. À noite, todo mundo dormia em rede. Uma madrugada, ele acordou com um barulho estranho. Não era vento.
Era como se algo pesado estivesse caminhando em cima do telhado. Primeiro um passo, depois outro. Tum, tum, tum. O telhado chegou a afundar um pouco. A mãe dele sussurrou no escuro: "Não se mexe. Fica quieto." O pai levantou devagar, pegou uma espingarda velha e ficou parado no meio da sala. O barulho continuava, mas não parecia um animal comum. Ele disse que o peso andava em 2 patas. Em certo momento, o que estava no telhado parou exatamente acima da rede onde ele dormia. O silêncio ficou tão pesado que ele dizia ouvir até o próprio sangue no ouvido. Então, veio um som arranhando. Ah! Como se garras estivessem raspando a palha. Depois, um cheiro entrou pela casa. Cheiro de carne estragada. De repente, a criatura soltou um rosnado profundo, tão perto que parecia dentro da casa. O pai abriu a porta e atirou para cima. O barulho correu pelo telhado, pulou para o chão e saiu correndo pelo mato. No dia seguinte, eles viram no barro pegadas enormes. Mas o mais estranho era que as pegadas começavam como de homem e depois viravam patas de bicho. Parecia um choro humano misturado com um grito de bicho, longo, arrastado, cheio de sofrimento. A vila inteira acordou. Cachorros começaram a latir desesperados. Eu ouvi porta abrindo na casa do vizinho e alguém gritar: "Fecha a porta! É ele!" Foi quando o bicho correu. Mas não correu como cachorro. Correu em 2 patas primeiro. Depois caiu nas 4 e disparou pela estrada de terra. No dia seguinte, ninguém quis falar muito. Mas todo mundo saiu cedo. Porque tinham encontrado uma coisa. No caminho do cemitério velho, tinha marcas no chão, pegadas grandes. Mas não eram de lobo. E também não eram de homem. E mais na frente, perto da cerca do sítio do seu Raimundo, encontraram sangue. Muito sangue. Só que não acharam corpo. Naquela mesma semana, um homem da região sumiu. Chamava Antônio Preto. Diziam que ele era o 7º filho homem da família e que nas sextas-feiras de lua cheia ele sempre desaparecia. Os mais velhos começaram a cochichar que o lobisomem do sertão não nasce, ele é amaldiçoado. E que quando a maldição piora, ele não consegue mais voltar a ser gente. Mas tem uma coisa que ninguém comenta muito. Anos depois, eu voltei naquela região. Minha avó já tinha morrido e a casa estava abandonada. Passei pela estrada do cemitério velho e vi algo que me fez gelar até hoje. No barro seco da estrada, tinham pegadas novas, grandes, profundas, e iam da estrada até a porta da casa onde eu cresci. O homem que sangrava na sexta-feira. Num vilarejo pequeno, um caso ficou famoso por décadas. Havia um homem que morava sozinho perto do cemitério. Ele era quieto, quase não falava com ninguém. Mas toda sexta-feira de lua cheia acontecia a mesma coisa. Na manhã seguinte, ele aparecia na vila cheio de ferimentos, arranhões profundos nas costas, roupas rasgadas e sempre cansado, como se tivesse corrido a noite inteira. As pessoas começaram a desconfiar. Um grupo de homens decidiu seguir ele uma noite. Eles ficaram escondidos perto da casa. Dizem que por volta da meia-noite ouviram gritos. Não grito de medo, grito de dor. Algo dentro da casa começou a bater nas paredes. Os homens juram que ouviram ossos estalando. Depois veio um silêncio. A porta se abriu devagar. E o que saiu dali não parecia mais humano. Era grande, peludo e corria curvado. Um dos homens disse que a criatura passou tão perto que ele viu os olhos humanos, apavorados, como se a pessoa lá dentro ainda estivesse consciente. O homem desapareceu da região poucos meses depois. E dizem que o bicho continuou sendo visto por muitos anos no mesmo lugar. 3. O lobisomem da estrada do cemitério.
Esse relato é mais recente. Um caminhoneiro que passava por estradas de interior do Nordeste contou algo que mudou a vida dele. Era quase 3 da madrugada. Estrada vazia. Ele estava dirigindo devagar, porque havia neblina. Então viu algo no meio da estrada. Primeiro, achou que fosse um cachorro grande, mas quando o farol iluminou melhor, ele freou na hora. A criatura estava em pé, alta, magrela, os braços longos pendendo para frente. A cabeça parecia de lobo, mas o corpo tinha formato humano. Ela estava parada, olhando diretamente para o caminhão. O caminhoneiro disse que ficou congelado. Então, a coisa começou a andar. Passo lento, direto na direção do caminhão. Quando chegou perto da luz forte do farol, ela se curvou e correu para o mato numa velocidade absurda. Mas antes de desaparecer, ele viu algo que nunca esqueceu. A criatura virou a cabeça e, por um segundo, o rosto parecia de um homem. Ele nunca mais dirigiu naquela estrada à noite. Muita gente no Nordeste acredita em uma coisa antiga. O lobisomem não é apenas um monstro. Ele seria uma maldição, muitas vezes ligada ao 7º filho homem de uma família ou a pecados antigos. E os velhos do sertão sempre dizem algo curioso. Se você ouvir passos de lobisomem perto de casa, não olhe pela janela. Porque dizem que se ele perceber que você viu, ele volta na noite seguinte. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.